Olá, pessoal! A minha convidada de hoje é Emanuele Vasconcelos. Ela foi aprovada no concurso do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e ficou em segundo lugar para o cargo de analista judiciário na especialidade de serviço social. Emanuele, seja muito bem-vinda. Obrigada por aceitar o nosso convite e parabéns pela aprovação. Obrigada. Eu que agradeço porque o Estratégia ele fez parte dessa minha trajetória como concurseira, agora servidora pública, né, foi essencial. Ele foi a ponte para que eu alcançasse o meu sonho. Ah, que bacana! Então a gente quer saber como foi essa trajetória até conquistar essa aprovação, mas para a gente começar, eu queria que você também se apresentasse um pouquinho. Meu nome é Emanuele, né, eu tenho 34 anos, eu sou de Fortaleza, aqui no Ceará. Tenho graduação em Serviço Social pela Universidade Estadual daqui, mestrado e doutorado em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará. Bacana. E por que você decidiu estudar para concursos, né? Como que você tomou essa decisão? Foi influenciada por alguém? Tem servidores públicos na família? Quando eu decidi começar nesse mundo dos concursos, o meu irmão ele foi uma forte influência, então não tem como eu falar da minha trajetória sem falar do meu irmão. Hoje ele é analista administrativo do Tribunal Regional Federal, TRF, da quarta região, lá no Pará. E ele foi o meu exemplo, assim, o meu parâmetro. Porque na época que eu comecei a me interessar pelos concursos, ele era agente administrativo da Prefeitura de Fortaleza, ganhava um salário mínimo. Isso era muito triste para ele, porque ele almejava um cargo no tribunal, ele já estudava há algum tempo, ele fazia administração lá na UFC e ele vivia fazendo concursos. Então, assim, eu e minha mãe víamos ele saindo domingo, a gente nem perguntava mais para onde é que ele ia, a gente sabia que ele ia fazer algum concurso. Então, ele tem uns 30 concursos nas costas, né, continua estudando, não parou. Então, ele para mim sempre foi um exemplo. E também o que me motivou a estudar para concurso foi o fato de que as empresas, o mercado ele é muito instável. Então, eu trabalhava na área educacional como professora e eu me dedicava para as aulas, enfim, e de repente a empresa passava por alguma instabilidade financeira, aí corria aquele risco de ficar desempregada e tudo, ou então pleitear algum direito na justiça trabalhista, e isso me deixava muito mal, né? Eu tenho exemplos também familiares de pessoas que trabalhavam 10, 15 anos para uma empresa e perto de aposentar eram desempregadas, e eu não queria passar por isso. Então, eu decidi que eu queria a estabilidade e eu comecei a buscar os concursos. E o terceiro motivo também foi poder proporcionar ao meu filho o que eu não pude ter. Eu tenho um filho de 3 anos, então eu estudei o meu ensino médio em escola pública. Eu não queria que ele passasse por isso, porque na época a escola pública ela é precária, condições de ensino, estrutura física. Então eu queria poder proporcionar ao meu filho boas escolas, um plano de saúde bacana, enfim. E fora que a estabilidade financeira do concurso não é só a estabilidade financeira, é uma estabilidade também emocional, porque você sabe que dia primeiro aquele dinheiro vai estar na sua conta, né? Você fica grato pelo salário que você vai receber, o retorno financeiro, pela sua dedicação, trabalhar com o que gosta também, porque é, eu estagiei na época da faculdade no Ministério Público. Então, eu já comecei a faculdade sabendo como era a área judiciária e me apaixonei por essa área. E meu primeiro trabalho como assistente social foi no Tribunal de Justiça, trabalhando com apenados pela Lei Maria da Penha. Então, eu sabia que era aquilo que eu queria para mim. Eu queria ser servidora do tribunal. E aí, então, quando você decidiu estudar para concurso, já foi focado então em tribunais? Na verdade, o meu primeiro concurso, por incrível que pareça, foi o curso de formação de oficiais dos bombeiros. Então, foi a área militar, né? Aí depois eu tentei alguns concursos na área da educação, IF, PA, IF de Iguatu aqui no Ceará,
tentei Unilab, também parti para a Previdência, tentei INSS várias vezes. E depois é que eu vi, não, eu quero realmente a área sócio-jurídica e fui tentando nessa área mesmo, focar nessa área. Tenho hoje 20 experiências em concursos públicos e seleções, uma carga aí bem grande de reprovações, mas enfim, deu certo. Então, você tinha comentado do seu irmão, que tinha aí bastante concursos nas costas, mas você seguiu os passos dele, também tem um monte aí, né? E você falou, né? Teve que lidar com reprovações, mas e as aprovações, né? Você teve outras além do Tribunal de Justiça do Pará? Conta um pouquinho também sobre essa experiência de ser aprovado. Eu tenho 3 aprovações dessas 20 experiências que eu tive com concurso, 3. A primeira foi na Prefeitura Municipal de Aracati, aqui no Ceará, famosa terra da canoa quebrada. Tive também em terceiro lugar na Prefeitura de Juazeiro do Norte, aqui no Ceará também, e mais recentemente o segundo lugar no Tribunal de Justiça do Pará para a região judiciária de Tucuruí. E qual é a sensação, né, de ser aprovada depois de várias tentativas, se dedicando? A sensação a melhor possível, né, de felicidade, ver que o fruto do seu esforço foi colhido ali, né, de todo o seu esforço, toda a sua dedicação, de anos estudando para concurso, finalmente chegou. E também a fé, porque eu acho que sem a fé eu não teria conquistado nada disso, porque eu tinha tudo para ser um desastre na área dos concursos. Passei por desemprego, passei por o nascimento do meu filho, que embora tivesse sido planejado, estava casada, tinha uma profissão, a maternidade mexe muito com a mulher, com a rotina de vida, mexe muito com o seu cotidiano. E também houve separação, divórcio, passei por depressão, então, mesmo assim, conseguir foi, assim, nossa, uma felicidade imensa. Eu imagino, né? E é legal você contar isso porque muita gente acha que para passar em concurso tem que estar com a vida totalmente estável para conseguir se dedicar, e não, né? Você passou por um monte de obstáculos e mesmo assim conseguiu aprovações. Essa do TJ, que é um concurso super concorrido, conseguiu o segundo lugar, então é bem bacana ter esse tipo de exemplo para mostrar que é possível. Tem que persistir, né? Tem que tentar, tem que estudar. E por isso mesmo eu queria que você contasse aí sobre os seus métodos de estudos, mas começando, como que você conheceu estratégia? Logo no início, quando eu comecei a estudar para concursos, conversando com outros concurseiros, numa dessas conversas, um deles me questionou: você conhece o estratégia? Aí eu disse: não. Aí a pessoa: nossa, mas como assim? Você é uma concurseira e não conhece o estratégia? E eu fiquei constrangida na época. E aí eu fui procurar saber e fui apresentada de fato pelo meu irmão, né, concurseiro na carreira dos tribunais, então não tem como não conhecer o estratégia. Então, o meu irmão me apresentou, ele já pagava a assinatura e tudo, passei a pagar. Comecei a estudar pelo estratégia, pelos materiais de PDF, pelas videoaulas, que me ajudaram muito nesse processo. Então, falando um pouquinho mais aí sobre os seus métodos de estudos e principalmente para esse concurso do TJ, como que era a sua rotina de estudos, né? Você estava trabalhando nessa época, teve que conciliar com a maternidade, com outras atividades, como que era a rotina? Eu nunca pude ter o privilégio de só estudar para concursos, né? Eu tinha que conciliar com o trabalho, com a maternidade, com responsabilidades domésticas, com um turbilhão de coisas que estavam acontecendo na minha vida na época. Mas eu penso que, assim, antes da maternidade, quando eu tinha mais tempo de estudo, de horas de estudo disponíveis, eu não aproveitava tão bem, né? Então, eu tinha 6 horas de estudo, por exemplo, eu passava 6 horas estudando, não aproveitava. Quando eu passei a perceber que depois da maternidade, por incrível que pareça, embora fosse o que me esgotava fisicamente e emocionalmente, foi, por exemplo, às vezes eu só tinha meia hora para estudar naquele dia. Aquela meia hora era muito mais aproveitada do que às vezes as 6 horas que eu tinha antes. Então, tanto é que as minhas aprovações elas vieram de 3 anos, 2 anos para cá. Então, como era a minha rotina de estudo? Às vezes eu vendo videoaulas do Estratégia na televisão da sala e meu filho montando quebra-cabeças do meu lado. Às vezes era assim.
minha rotina. O meu estudo, ele era muito no período em que o meu filho estava dormindo. Então, era às vezes ele dormindo aqui na cama, eu colocava a minha escrivaninha perto do banheiro, do quarto, e naquela frestinha de luz do banheiro que eu deixava acesa, eu estudava. Então, era praticamente no escuro. E mesmo assim, conseguia. Às vezes eu não tinha nem determinados dias força para estudar, mas aí consegui. E eu acho que a cada reprovação eu fui agregando valor. Eu saía, claro, mal. Por exemplo, teve um concurso recente que eu fiz para o Ministério Público, que era meu sonho, eu estagiei lá no Ministério, e então eu bati o edital, enfim, eu fui muito preparada para fazer, mas eu não consegui ficar nem nos aprovados. Então, o emocional, ele é muito muito importante nesse processo. A cada reprovação eu saía mais fortalecida e ia agregando mais conteúdo em cada edital. Então, eu acho que quando saiu o edital do TJ, eu já tinha estudado muita coisa, então eu passei a focar naqueles conhecimentos básicos, né, que geralmente a maioria dos concurseiros, eles não dão valor à parte dos conhecimentos básicos, não, vou estudar o peso 2, os conhecimentos específicos, que é o que tem mais peso na prova, e a redação, e vou isolar um pouco os conhecimentos básicos. Só que para você conseguir passar, você precisa entender da engrenagem inteira. Então, eu passei a focar, sabia muito de conhecimentos específicos, passei a focar também nos conhecimentos básicos. E aí, então, falando um pouquinho das matérias, você fazia ciclo de estudos ou preferia estudar uma matéria até esgotar? Como que funcionava em relação às matérias? Assim, quando saiu o edital, eu anotava, primeiro eu separava um caderno, né, o caderno daquele concurso. E aí eu anotava todas as datas de deferimento, período de inscrição, pagamento de boleto, para não perder nada disso. Era a primeira folha do caderno. E depois eu verticalizava o edital, né? E cada matéria que eu ia estudando, eu ia ticando, ok, estudei isso. E para cada dia eu separava em 3 partes. Manhã eu estudaria, vamos supor, teria meia hora para estudo enquanto meu filho cochilasse. Iria estudar aquele conteúdo, assim como à tarde e à noite. Então, dividir a semana inteira, de domingo a domingo, para ter sempre em algum turno, alguma matéria para estudar, porque tribunal é um universo de coisas para estudar, né? As carreiras sócio-jurídicas como um todo. Eu organizava dessa forma, e quando eu estava perto da prova, 2 semanas antes, eu procurava só revisar, porque eu sempre estudava o material do PDF e esquematizando. Então, quando chegava perto da prova, eu pegava os esquemas, eu não ia estudar a matéria nova, me deter em coisas novas, eu ia resolver questão. Tanto é que eu componho a equipe dos professores do sistema de questões do Estratégia. Ajudou muito também porque eu ia resolvendo as questões e ia também estudando com isso, né? Então, quando chegavam 2 semanas antes, eu ia vendo os meus esquemas de estudo, da lei, a parte teórica, não ia me deter em coisas novas e ia resolvendo questões também. Colocar em prática o conhecimento é super importante, né? Não pode ficar só preso à teoria, tem que também praticar, porque a prova é isso, né? São as questões. Eu acho que o meu maior erro, como no início, foi não me deter nas questões, né? Achar que por conhecer muito a parte teórica, principalmente dos conhecimentos específicos, eu iria me sair bem. E eu sempre era uma negação quando eu ia por esse pensamento. Quando eu passei a resolver questões, é que eu passei a ver que isso era mais efetivo, né? Porque eu sabia o que era mais recorrente na prova, eu sabia como a banca funcionava, porque é muito importante. Então, foi assim que o meu estudo passou a ser mais eficaz, e claro, com os cursinhos, né? Estratégias, videoaulas foram muito importantes, porque antes era meio que sem foco, né? Vamos supor, eu pegava alguma lei seca e ia estudar toda a lei, e às vezes me detinha em coisas que não eram tão recorrentes, e aí as videoaulas, os cursos, eles me orientaram, né? Vai mais por esse caminho, é mais recorrente esse assunto.
Então, foi muito importante. E você acha que o que funciona melhor nos seus estudos? Assistir videoaula, ler o PDF, fazer um mix das duas coisas? Um mix das duas coisas, mas assim, antes eu preferia me deslocar até um cursinho presencial, e só que tem aquele horário fechado, só que como eu sou mãe agora, eu prefiro adaptar o curso à minha rotina de vida. Então, para mim funcionou muito bem agregar as videoaulas fazendo um mix com os PDFs, né? Porque aí eu adaptava a minha rotina e não me adaptava à rotina do cursinho. E aí, véspera de prova, como costuma ser esse dia? Você prefere descansar, fica ansiosa, estuda? Na véspera da prova do TJ, no hotel eu estudei à tarde, né, pelos esquemas de estudo, nada de ver lei seca, nada de ver teorias, esquemas, e à noite eu prefiro descansar a cabeça, relaxar, porque não adianta nada ir muito tensa para a prova e às vezes naquela horinha que você está esperando a prova chegar na sala, você se desestuda. Então, o emocional é parte fundamental desse processo, porque quando você senta lá na mesa para esperar a prova chegar, vem aqueles concurseiros que dizem que estudam 12 horas líquidas por dia e na biblioteca, e eu pensava, poxa, isso está fora da minha realidade. Aí isso me desestruturava emocionalmente. Aí vinha outro, não, eu fiquei sabendo que o concurso vai ser anulado e não sei o quê, já fica aquelas especulações. Aí vem outro e diz, ai, fulano de tal tem títulos, não sei o quê. Por exemplo, os meus títulos de mestrado e doutorado não contaram do Tribunal de Justiça, né? Então, assim, se você não tiver com um emocional fortalecido, com a cabeça fresca para fazer a prova, não adianta nada você ir para a prova sabendo tudo, tendo batido o edital, mas o teu emocional estava fragilizado naquele momento. Então, eu acho que é assim. E também a rede de apoio, né? Foi muito importante para mim, porque ter o meu irmão, que ele pagou cursinhos para mim, a minha mãe ficando às vezes com meu filho para eu poder ter aquele tempo de estudar, o pai do meu filho também, pegando ele nos dias que eu ia fazer a prova, pegava para passar o dia e tudo. Então, rede de apoio é muito fundamental nesse processo, com filhos ou sem filhos. Com certeza, né? Conta bastante. E aí, nesse processo que você contou, né, que passou por várias dificuldades, vários obstáculos, você chegou a pensar em algum momento em desistir de estudar para concursos? E se pensou, o que foi a sua maior motivação para continuar estudando e não desistir? Eu pensei sim, porque em desistir várias vezes, porque, nossa, 20 reprovações não é fácil, né? Você sai bem fragilizada, principalmente para aquelas provas que você estuda bastante, fecha edital, como foi o MP, e você não consegue aquilo que você almeja, né? Mas a minha principal motivação foi meu filho mesmo, poder proporcionar tudo o que eu não tive em termos de lazer. Eu sempre gostei muito de estudar, então ir para a escola pública foi bem difícil para mim, não poder fazer um cursinho pré-vestibular bom, né? E com o diagnóstico do meu filho de autismo, eu precisava dar um suporte terapêutico para ele bem grande. Eu precisava também dar um plano de saúde para ele. Então, eu queria o meu filho. Foi o que me tirou as forças, me esgotou física e emocionalmente, mas também foi o meu combustível nesse processo. Continua sendo, né? Isso que eu ia te perguntar, você continua estudando para concursos ou agora deu uma pausa? Como que está essa caminhada? Certo, eu continuo. Eu acho que quando você começa a estudar para concursos, você não consegue, vira um hábito, não sei o que, é apaixonante. E você sempre quer um pouco mais, né? Tiro até pelo meu irmão de novo, embora ele esteja lá no TRF, ele quer estudar para magistratura, defensoria, promotoria, então eu continuo estudando sim. E tem um foco aí, um objetivo, um concurso dos sonhos? Sim, eu gostaria muito de trabalhar na área sociojurídica aqui no meu estado, capital, geralmente tem mais possibilidades, tanto de recursos terapêuticos, com meu filho, por exemplo, quanto opções de estudo, enfim, tenho muita vontade, almejo muito um cargo, ou defensoria, ou Ministério Público, ou Tribunal de Justiça aqui no meu estado, na minha terrinha. E o estratégia, como que você acha que ele elevou o seu nível de estudos, te ajudou a conquistar essa aprovação?
O estratégia, ele me deu foco, né? Antes, como eu falei, eu pegava uma parte teórica de algum assunto que ia cair no edital e eu ia tentar problematizar muito, porque na faculdade a gente estuda de uma forma totalmente diferente como estuda para concurso. Então, você problematiza muito, quer comparar com a realidade social e a prova é objetiva, é ABCD, é certo ou errado. Um errado vai anular uma certa que você fez. Então, o estratégia ele me deu o foco. Ó, vai por esse caminho, estuda isso que é mais recorrente. Então, as videoaulas foram essenciais. Eu gosto muito de videoaulas. E os PDFs também, porque os PDFs do estratégia eles são muito completos. Eles têm muitos exercícios e isso me auxiliou bastante. Meu irmão sempre dizia, resolve questão, resolve questão. E só à medida que eu passei a resolver questão é que eu vi que isso se tornava realmente eficaz. Então, para a gente finalizar o nosso bate-papo, eu queria que você deixasse uma mensagem para os concurseiros que estão aí nessa caminhada também em busca de uma aprovação. A mensagem principal é não desistir na primeira reprovação. Eu acho que a maioria dos servidores públicos, na maioria não, todos os servidores públicos que eu conheço, eles têm muitas reprovações nas costas, então não dá para desistir na primeira. Reprovar, seguir em frente, levantar a poeira, dar a volta por cima, ir para o segundo, para o terceiro, até você conseguir seu lugar ao sol. Né? Então, não desistam, eu trabalho, eu tenho filhos, isso também, às vezes, pode ser tua alavanca. Né? Então, seguir em frente, aquela meia horinha de estudo, eu lembro do meu irmão, indo para o trabalho, dentro do ônibus, o barulho, o calor muito grande, ele ali com vademecum lá estudando. Às vezes essa meia hora é muito mais produtiva do que uma pessoa que passa 12 horas dentro de uma biblioteca fechada no ar-condicionado. Então é foco, força, que vai dar certo. Emanuele, eu queria te agradecer mais uma vez por você ter topado a nossa entrevista, compartilhado aí a sua história, as suas experiências, de muita superação, muita determinação. Então, parabéns mais uma vez e muito sucesso aí nessa caminhada. Eu que agradeço mais uma vez ao Estratégia aí, que foi a ponte também para que eu pudesse conseguir esse tão sonhado concurso. E, pessoal, a Emanuele também respondeu a nossa entrevista escrita, que está no site do Estratégia. Então, entra lá, estrategiaconcursos.com.br e aproveita para ficar por dentro de todas as notícias do mundo dos concursos. A gente termina por aqui. Até uma próxima entrevista. Tchau!